Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Eu já vou passar para compartilhar a tela, para a gente poder ver o que nós vamos estudar. Tá aí, carga pesada, eu chamei de carga pesada, é uma carga realmente que oprime a gente, mas nós vamos responder a uma pergunta baseada num versículo que foi tratado quando nós estudamos o tema A Iniquidade. Então, você tem aí no canal o vídeo A Iniquidade. Lá nós falamos desse versículo, Deuteronômio 30, 11. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus falando para os israelitas em Deuteronômio 30, 11, ou seja, eles estavam chegando na Terra Prometida, depois de quase 40 anos ali no deserto, eles estavam chegando, e na segunda lei, Deuteronômio, Devarim no hebraico, eles receberam essa palavra de Deus. Os mandamentos que Deus nos deu não são difíceis de entender, nem de cumprir. Isso, hoje nós recebemos por herança através de Jesus e está na Bíblia cristã. Bom, a questão ela é baseada nisso aqui, porque me parece, né, a questão é que parece que tem alguma coisa que não bate com isso aqui. Vamos ver o que tem. Em Deuteronômio 30, 11 está aí, os mandamentos não são difíceis de entender nem de cumprir. João, o apóstolo João, em sua carta, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, ele também chega a citar: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha que coisa maravilhosa. Embora ele use aqui, ó, não são pesados, essa afirmação de João, ela está de acordo com o Deuteronômio 30, versículo 11, porque lá os mandamentos não são difíceis de compreender nem de cumprir. Logo, eles não são pesados, não são mandamentos que são assim coisas difíceis de serem executadas e realizadas. Não. O mandamento de Deus, o mandamento do Senhor para as nossas vidas é leve, não é difícil de compreender, não é difícil de cumprir. Eu acho que esses dois resumem bem, né, a questão. Agora, para a gente poder falar, e eu vou chegar na questão daqui a pouco, peraí. Para a gente poder falar sobre essa questão, é bom que se compreenda o seguinte: no Novo Testamento, todas as vezes em que as Escrituras são citadas, algo como está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa palavra escritura que está aí, ó, por mais que possa compreender toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, quando ela foi dita aqui, quando ela foi escrita nessa carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava pensando no Antigo Testamento, porque na época era a única Bíblia que existia. Aliás, o que eu quero dizer é o seguinte: todos as citações sobre as Escrituras no Novo Testamento referem-se, todas elas referem-se à Torá, à lei, aos profetas, ou, de uma maneira geral, ao Antigo Testamento, certo? Nós precisamos ter isso em mente. Logo, quando João falou dos mandamentos, vou voltar ao slide aqui, ó. Quando João falou na carta aqui, ó, os seus mandamentos não são pesados, esses mandamentos, eles se referem aos mandamentos de Deus que estão lá na Torá. Porque, por mais que ele tivesse visto o que Jesus falou e nos ensinou, ouvido o que Jesus trouxe como palavra, ele aqui considerou, óbvio, o que estava no Antigo Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham como mandamento. Hoje nós compreendemos que existem mandamentos também no Novo Testamento, mas quando isso foi escrito, a Bíblia era somente o Antigo Testamento.
E nós precisamos compreender a Escritura, os mandamentos, todos se referem à Torá, aos profetas, em outras palavras, ao Antigo Testamento. Por que eu estou falando isso? O mandamento, ele não é difícil de compreender nem de cumprir, e não é pesado. E toda a Escritura é divinamente inspirada. Olha só que coisa. Por que eu estou falando isso? Em Atos, capítulo 15, versículo 10, nós já vamos colocar o contexto aqui para esclarecer. Pedro chega a citar assim, ó: agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pedro aqui, ele está se referindo a um jugo insuportável, um jugo que nem os pais, nos casos, né, os antecedentes dele, os antepassados, e nem eles estavam suportando. Muitos chegam a dizer que esse jugo era justamente a lei, o jugo da lei. Mas o que nós vamos explicar aqui hoje é que não é isso, não. Quando Pedro estava falando sobre esse jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, ele não estava se referindo à lei. Por quê? Porque a lei traz mandamentos que não são difíceis de compreender nem de cumprir. E como João mesmo falou, eles não são pesados. Então nós vamos harmonizar isso aqui, certo? O contexto. Quando e em que ocasião Pedro falou o que nós vimos ali em Atos, capítulo 15, versículo 10? Ele falou sobre o jugo insuportável, uma carga muito pesada, né? Tá aí o título que nós damos. É uma carga pesada, um jugo insuportável, nem pelos antepassados, nem por nós. Ele falou isso aí na ocasião do Concílio de Jerusalém. O que aconteceu? Na época, alguns anos depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, muitos já se converteram e alguns fariseus que haviam crido em Jesus, que tinham se convertido, que tinham, melhor, aceitado a Jesus como o Messias, eles foram a Antioquia, na Síria. Antioquia era a cidade onde morava Paulo. Paulo pertencia à igreja de Antioquia. O livro de Atos deixa bem claro isso. Então, eles foram até a cidade de Antioquia e lá nos ensinos que eles estavam realizando, eles estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados. Aí houve uma controvérsia diante dessa questão que os fariseus estavam levando, houve uma controvérsia, porque Jesus, em momento algum, exigiu a circuncisão. Na realidade, Jesus, ele veio e expôs ali os seus ensinos e mandou que os apóstolos levassem às nações. Agora, o que significa essa questão de que os fariseus estavam exigindo a circuncisão? É o seguinte, quando o gentio se convertia ao judaísmo, ele deveria ser circuncidado. O homem, claro. Os judeus são circuncidados desde Abraão, né? Os israelitas, os hebreus, os israelitas, os judeus, todos. Agora, os gentios, nessa época, eles podiam se converter ao judaísmo, porque aqui o judaísmo já existia como religião. Então, eles poderiam se converter ao judaísmo aceitando os mandamentos do Senhor. E nessa ocasião, eles, a partir do momento que eles se convertiam ao judaísmo, eles deveriam eles deveriam se sujeitar a todas as regras da religião, a todas as regras do judaísmo. A Bíblia, de uma maneira geral, a Bíblia, o Antigo Testamento, que é o judaísmo,
né? E também há outras regras que a religião possui e que não estão na Bíblia. Essa é a questão. Mas, repito, Jesus, em momento algum, exigiu a conversão ao judaísmo. Os fariseus estavam exigindo dos gentios que se convertessem ao judaísmo para que eles fossem salvos. Jesus nunca exigiu isso. Nunca exigiu que os gentios se convertessem ao judaísmo para receberem a salvação. Esse processo, vamos dizer assim, essa exigência dos fariseus de que os gentios teriam que se converter ao judaísmo para receberem a salvação, na Bíblia, isso pode ser chamado de judaização, ou seja, é a exigência de conversão ao judaísmo para aceitar a Cristo, para aceitar a Cristo, para aceitar a salvação, para participar da salvação que veio pelos judeus. Mas Jesus nunca exigiu isso. Diante dessa controvérsia, porque assim, ó, Paulo e Barnabé, que eram apóstolos, eles já haviam sido chamados pelo Espírito Santo para executar a obra apostólica, eles não concordaram com isso, e estavam certos. Só que eles não tiveram assim força para se contraporem a esses fariseus. Logo, o que aconteceu? Eles foram a Jerusalém, Paulo, Barnabé e esses fariseus foram a Jerusalém para apresentar essa questão, essa controvérsia aos líderes da igreja. E quem eram os líderes da igreja? Nós já falamos sobre isso daí em outros vídeos. As colunas da igreja. Tiago, Pedro e João. Na realidade, os líderes da igreja, os apóstolos, sendo esses as colunas principais. Né? Em Jerusalém, reuniram-se os apóstolos, esses fariseus que foram com Paulo e Barnabé, que também eram apóstolos, e anciãos, os principais anciãos, os presbíteros da igreja, eles se reuniram em Jerusalém para decidir o que seria feito. E, óbvio, né, uma questão que seria talvez de fácil ali resolução, pelo menos eles lá resolveram dessa forma, que a conversão, ou no caso lá, a circuncisão, não seria exigível. Logo, eles não estavam exigindo a conversão ao judaísmo para receberem a salvação. Ou seja, eles não exigiram que os gentios se convertessem ao judaísmo para receberem todos os ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante. Né? Lógico, teve uma decisão ali específica, nós não vamos entrar nesse mérito, mas o contexto foi esse. Nesse concílio de Jerusalém é que Pedro, num determinado momento, se levantou na reunião e falou: olha, por que nós estamos colocando um jugo sobre a serviço dos discípulos que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? E ele colocou essa questão. No concílio, a decisão final, a palavra final, ficou com Tiago, que era, além de irmão de Jesus, irmão, filho de Maria, e José, além de irmão de Jesus, ele era também o líder maior da igreja. Então, ele deu a palavra final. Nós não vamos, como eu disse, nós não vamos entrar no mérito dessa decisão, nós podemos estudar o Concílio de Jerusalém em outra ocasião. Eu apenas coloquei o contexto, certo? Esse foi o contexto que Pedro falou. Então, ele estava falando de jugo insuportável. Será que esse jugo insuportável a que Pedro se referiu seria mesmo a lei e os mandamentos de Deus? Bem, nós podemos entender o seguinte, ali, ó, em Atos 15, capítulo 10, foi o que ele falou. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Esse jugo, será que realmente seria ali se referindo à lei? Será que é isso? Bom, o que nós queremos dizer é o seguinte: não, Pedro não estava falando da lei, ele estava falando de outras coisas. Que outras coisas? A questão é assim: quando Pedro estava falando sobre esse jugo, ele estava tratando sobre o judaísmo em si a que eles estavam sujeitos. Eles eram judeus, portanto, praticantes do judaísmo.
E o judaísmo tem um conceito de lei que não é exatamente ou estritamente o que está na Bíblia. Para eles, e não apenas para eles, existem segmentos da igreja cristã hoje em dia que também têm os mesmos conceitos. Ou seja, lei ou as regras, né, exigíveis estão na Bíblia e também em outros livros, ou no que nós chamamos de tradição. E é isso que, na realidade, nós precisamos compreender. Para os judeus, na época, lei era a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram esses livros, mais a tradição. E essa tradição é a tradição oral. Ensinamentos, comentários, estudos, regras, né? Ordenanças que são tratadas e transmitidas, né, transferidas de geração em geração. Juntando tudo, nós temos a lei. Isso é lei para o judaísmo. Como eu disse, alguns segmentos cristãos têm isso também. Então é isso. No caso, tradição em si, a palavra tradição vem para nós, português, na língua portuguesa, vem da palavra traditio, no latim. E tem justamente esse significado de transferência, de transmissão. Transmissão do que for, de uma regra, de um estudo, de um conceito. Né? E isso é tradição. Para os judeus, fundamentalmente, a tradição está no Talmud, que é um tratado, um compêndio de tradições que são transmitidas de geração a geração, boca a ouvido. Um vai falando para o outro. Né? O pai passa para o filho e para a próxima geração, assim por diante. O Talmud, ele também tem comentários do Talmud. Isso aqui também é chamado de Torá oral, ou a lei oral. Né? O Mishnah é um tratado sobre o Talmud, e a Guemará são comentários e análises sobre a Mishnah. Tudo isso aqui é tradição, e são muitos estudos, são muitas questões que são abordadas. Aqui, ó, os livros, um é o Talmud e o outro é a Mishnah. São volumes e mais volumes que são tratados e trabalhados e transmitidos. Hoje, não é mais oral, tem o tratado escrito. Mas à época ainda não estava escrito, era muita coisa que era transmitida de geração a geração, como tradição, que era tratado de forma oral. Isso é tradição. E tudo isso aqui, junta tudo isso, é lei para os judeus. Jesus chegou a falar dessa tradição. Olha que coisa interessante. Em Mateus, capítulo 15, ele estava sendo confrontado por alguns fariseus. E ele acabou se contrapondo aos fariseus, dizendo que eles estavam transgredindo o mandamento pela tradição. Olha aí, ó, Mateus 15:3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aqui, como eu disse, os fariseus estavam falando algumas coisas para eles. Estavam criticando. Por que seus discípulos fazem isso no sábado? Por que eles fazem aquilo lá? Lavam as mãos? Não lavam as mãos antes de comer? É mais ou menos isso. Aí o que Jesus falou? Eles estão transgredindo a lei, mas vocês também transgridem a lei. Transgridem a lei pela vossa tradição. Olha que coisa interessante. Então, Jesus tinha consciência de que existia essa tradição que era transmitida de geração a geração. Por esse versículo, nós já temos condições de compreender algo muito importante. Com base nesse versículo, nós podemos falar esses 3 pontos. Olha só. Primeiro, que há uma tradição. Há uma tradição, com certeza. Se Jesus falou, é porque há uma tradição. Inclusive, essa tradição, em alguns momentos, chega a ser motivo de transgressão à lei. Como Jesus falou sobre tradição e mandamento, vou voltar no slide. Olha aqui, ó. Transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, a tradição
Nessa citação de Jesus aqui, no Evangelho de Mateus, a tradição pode superar o mandamento. Só que, no caso, tradição é diferente de mandamento. Não são a mesma coisa. Logo, Jesus está dizendo ali que tradição não é lei de Deus, não é mandamento de Deus. E óbvio, se é diferente e ela pode fazer com que o fariseu lá transgredisse o mandamento, logo, em alguns casos, em muitos talvez, a tradição superava o mandamento, porque eles transgrediam o mandamento pela tradição. É muito interessante isso, né? Ou seja, Jesus tinha consciência de que havia uma tradição que era diferente de mandamento, ou seja, mandamento de Deus, lei de Deus é diferente de tradição, palavra de Deus é diferente de tradição, e a tradição algumas vezes superava o mandamento. Olha só. Nesse trecho, ele chega a fechar ali esse confronto com os fariseus, citando Isaías. Agora há pouco nós falamos de Mateus 15:3, alguns versículos depois ele fala: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só que coisa que Jesus fala. Ele está citando Isaías. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Logo, aqui nós temos condições de aproximar a expressão preceitos dos homens com a tradição. Ou seja, a tradição é, na realidade, um conjunto de preceitos, um conjunto de normas que Jesus aqui, para Jesus aqui, ele está dizendo, né? É a própria palavra encarnada, ele está dizendo, são preceitos dos homens, não são mandamentos de Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos compreender isso. Logo, mandamentos de Deus não são tradições. Mandamento de Deus para Jesus, nós podemos compreender que é aquilo que está escrito na Torá e nos profetas. Ali tem os mandamentos de Deus, embora possamos encontrar alguns outros preceitos nos escritos, nos salmos e por aí vai. Provérbios, por exemplo. Certo? Então, tradição é diferente de mandamento. Tradição são preceitos dos homens. E os mandamentos de Deus são de Deus. Isso não tem nem como discutir. Jesus está querendo dizer exatamente isso. Mas Jesus também chegou a falar sobre o jugo. Pedro falou que de um jugo insuportável. Agora, Jesus não. Jesus falou em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra jugo que Jesus utilizou aqui é a mesma palavra no original que aparece em Atos 15. É a palavra zugos no latim, perdão, no grego, porque o Evangelho e o livro de Atos foram escritos na língua grega. É o grego koiné. Essas são as mesmas palavras. Portanto, o que Pedro queria dizer que, na realidade, para Jesus era leve? Os mandamentos de Deus são uma coisa, a tradição é outra. Tradição, preceito de homens. Mandamentos são de Deus. Os mandamentos estão na Torá, os mandamentos estão nos profetas, porque os profetas trazem a palavra de Deus. Portanto, nós podemos dizer que mandamentos, conforme Pedro estava usando, referindo-se à palavra jugos, é o mandamento lá que está escrito em 30:11, que são fáceis de cumprir e fáceis de compreender. E João diz que eles não são pesados. Portanto, o jugo insuportável a que Pedro estava se referindo durante o concílio de Jerusalém não pode ser, em hipótese alguma, os mandamentos de Deus, nem na Torá, nem nos profetas e nem os próprios mandamentos, os novos. Jesus deixou um novo mandamento, que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Isso ele deixou bem claro. Não pode ser nenhum desses mandamentos, porque esses são mandamentos de Deus. E aquilo que vem de Deus não é difícil de compreender, nem de cumprir, e não é pesado. Tá aí, ó.
Pedro estava se referindo com a palavra jugo insuportável, que é uma carga pesada, algo que vem realmente nos oprimindo e realmente nos assim trazendo um peso muito grande em nossas vidas. Isso é a tradição. São mandamentos e regras, ordenanças, preceitos de homens. É isso que Jesus estava dizendo quando falou do jugo leve. É isso que Jesus estava dizendo quando ele falou de, eh, de, eh, de tradição, perdão. E é isso o que Pedro quis dizer quando ele falou de jugo insuportável. Ele não estava falando dos mandamentos, estava falando de todo o conjunto de regras, de preceitos que na realidade estariam em conjunto, trazendo um peso a mais para nós, traz, né, de uma maneira geral, um peso a mais para nós, como, como aqueles que querem seguir os caminhos do Senhor. Então, assim, jugo insuportável não são os mandamentos de Deus. Quando Pedro se referiu em Atos 15 sobre jugo insuportável, ele não estava falando da lei. A lei é fácil de cumprir, é fácil de compreender. E os mandamentos não são pesados. Amém? Então é isso. Nós precisamos ter sempre em mente: a lei não é difícil, a lei é exequível, ela é realizável. Nós precisamos e podemos, temos condições de cumprir a lei e os profetas. Agora, mandamentos e preceitos de homens, isso acaba sendo um peso a mais, um peso maior, que pode chegar ao ponto da gente não conseguir suportar. Amém? Esse é o estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.